Bom, como tem alguns alunos que estão trabalhando com regressão, vários alunos nessa fase estão mexendo com regressão, eu optei por fazer um adendo aqui na aula 4, na aula de modelos lineares, para falar só sobre modelos lineares de regressão. Eu vou fazer a mesma coisa depois com os modelos de classificação não linear, vou fazer um adendo com regressão não linear, já que a demanda é mais alta, acho que vale a pena pelo menos expor alguns dos conceitos mais importantes que tem aqui dentro do contexto de regressão linear e não linear. Então, como a gente já falou em algumas aulas rapidamente, né, o objetivo aqui, quando a gente está tratando de regressão, ao invés da gente tentar fazer uma separação entre classes, como a gente vinha fazendo na classificação, né, então a gente tinha vários exemplos de uma classe, vários exemplos de outra classe. No caso da classificação linear, a gente buscava uma reta, um plano, um hiperplano de separação aqui, né, dado pelo vetor W aqui, né, perpendicular ao plano de separação, né? E o W0, que é o deslocamento em relação à origem, mas enfim. O objetivo aqui, então, era fazer a discriminação, fazer a separabilidade entre as classes, usando esse separador linear, né? No caso da regressão, a gente vai manter esse mesmo formato, né? Desse separador aqui, uma reta, um plano, um hiperplano, mas agora nosso objetivo é tentar fornecer uma certa tendência, né? Uma característica de tendência que a gente tem entre os dados aqui que a gente está querendo modelar. Então, ao invés de dizer que um determinado padrão pertence à classe 1 ou 2, o que a gente quer é tentar descobrir qual que é a reta ou a equação de reta aqui, né? Que seria WTx mais W0 também, né? Reta, um plano, um hiperplano, isso aqui pode ser multidimensional, né? Mas tem essa característica linear, né? E que melhor acompanha esses dados aqui, que melhor descreve o comportamento desses dados. Supondo que esses dados tenham uma tendência ou uma característica intrínseca linear, né? Então, a gente vai buscar aqui maneiras, né, ou ver maneiras de determinar o W transposto aqui, né, que seria esse vetor perpendicular aqui, essa reta, plano e hiperplano, né, e mais o deslocamento dele, né, do ponto de vista agora não de discriminabilidade, mas sim de análise de tendência, né? Ou que outras pessoas chamam de fitting, né? Dessa reta, desse plano, desse hiperplano, aos dados que a gente quer modelar. Tá? Então a gente vai ver alguns modelos, uma grande maioria deles eu vou acabar sendo muito breve, porque eles são basicamente a mesma coisa do que os modelos de classificação. E eu vou só colocar uma outra observação a mais que eu acho que cabe aqui no contexto de regressão, principalmente pensando se você for ler algum paper ou estiver trabalhando com algum tipo de modelagem de regressão, alguns termos que são importantes para você ficar de olho ali quando for fazer a leitura ou estudar esse tema. Então, só relembrando, né, os modelos lineares, então, existe uma combinação linear entre as entradas e os parâmetros do modelo, né? Então, a linearidade do modelo está aqui, basicamente, né? Pode ou não ter esse W0 aqui, que é esse deslocamento, né? Eventualmente, esse W0 ele pode estar encapsulado dentro do W, né? Lembra que a gente faz aquele esquema de acrescentar um W0 aqui, né? Aí tem o W1, W2 até o Wn lá, né? E aí acrescenta uma entrada aqui no vetor x que é 1, né? Todas as demais features aqui, de tal maneira que todo mundo fica encapsulado dentro do W. Então, às vezes eu vou ser explícito, às vezes não, com relação ao W0 aqui. Quando eu não for explícito, lembre que eventualmente posso estar usando essa dica aqui de aumentar as features, né, colocando a entrada 1 para que fique WTX e fique um pouco mais compacta a notação. Tá? A gente pode ter, então, uma função não linear aqui, né, como a gente tinha lá no caso de classificação, no caso da logistic regression, né, aquela função logística lá que fazia a separação entre as classes lá. Tudo bem, não tem problema nenhum, continua sendo um modelo linear porque a linearidade está aqui, né? Multiplicação entre as features e os parâmetros do modelo. Então, a predição lá no caso de classificação antes era um range discreto, né, entre 0 e 1, menos 1 e 1, ou seja, a gente estava buscando uma separabilidade entre as coisas, né? E agora a gente vai estar buscando, num problema de regressão, vai estar dentro do intervalo real, né? Não pode ser qualquer número, como eu mostrei aqui, né? Nessa reta aqui, a gente está tentando predizer para qualquer x aqui o que acontece
ao longo dessa distribuição, dessa nuvem de pontos que a gente está tentando modelar por meio desse modelo linear. Bom, então vamos para o primeiro caso aqui, tá? Primeiro modelo, vou retomar o que a gente já viu antes, que é o mínimos quadrados, tá? Então, aquele mesmo mínimos quadrados que a gente usava lá para classificação, a gente pode usar aqui de novo para regressão, lembrando que agora esse y aqui, ao invés de ser mais 1 ou menos 1, como era no caso lá da classificação, esse cara aqui pertence a um range dos números reais aqui, em geral com uma única dimensão, né? Porque a gente vai tentar predizer a variável y, né? O que acontece com a variável y em função das variáveis de entrada, as features que estão na variável x. Né? Então, esse cara aqui pode estar num range real, né? E normalmente a gente fixa aqui entre menos 1 e 1, por exemplo, ou normaliza esses caras aqui entre menos 1 e 1, aplica uma normalização não linear, né? Alguns modelos são mais susceptíveis a esse tipo de normalização em comparação a outros, mas é usual em problemas de regressão trabalhar entre menos 1 e 1 ou entre 0 e 1. Tá? Então, pode estar num valor real qualquer dentro desse intervalo, né? E esse cara aqui, então, ele é o mínimos quadrados, porque a gente tenta encontrar qual é o W, né, que minimiza esse erro entre o que eu estou predizendo, o Y, e o que o meu modelo está fornecendo. Então, eu vou tentar minimizar a diferença quadrática aqui, né, levando ao quadrado, né, esse erro ao quadrado aqui, para todas as N amostras que eu tenho no meu conjunto de treinamento, né, que seria aqui no nosso desenho inicial lá, cada um desses pontinhos azuis aqui, né. Então, eu vou tentar minimizar o erro entre aquilo que eu estou predizendo, que é o que está no vermelho aqui, e o que está no azul, tentar minimizar essa diferença, né? Ou seja, eu vou tentar encaixar uma reta aqui, dentre as várias retas possíveis que eu tenho aqui, né? Que seja aquela que forneça a menor diferença entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu estou predizendo. Eu vou mostrar melhor o que isso significa graficamente. Então, aqui é o que eu tenho, né? São os dados, né? Então, só vou marcar aqui os dados, né? E aqui o que eu tenho é o meu modelo, né? Então, eu estou tentando minimizar essa diferença entre dados e modelo, diferença quadrática, tá? Para todos os N exemplos da base de treinamento que eu tenho. Então, isso aqui é a base de treinamento, né? Treinamento é o que eu uso para construir o modelo, tá? Então, o que está dentro desse parênteses aqui eu posso encapsular e chamar por esse erro, né? Esse erro quadrático aqui, né? E eu falei para vocês na aula de mínimos quadrados de classificação que o ideal para você resolver esse problema, encontrar qual que é o W que minimiza isso daqui, é escrever esse cara aqui, esse somatório no formato vetorial, matricial, né? Então eu não falei lá, não detalhei muito como, né? Também não vou detalhar aqui, mas eu vou abrir um pouquinho mais isso para que você consiga pensar melhor em como resolver esse problema depois, né? Mas a ideia é a seguinte, esse somatório ele pode ser reescrito aqui, né? Com esse formato aqui vetorial ou matricial, né? Onde o y é um vetor de todas as minhas predições, né? Então ele é um vetor, por exemplo, n por 1 ou 1 por n, dependendo da forma como você escreve isso daqui, né? N são os n exemplos que você tem, tá? Então é a predição de cada um daqueles n exemplos, né? Então no nosso gráfico inicial lá é o valor de y de cada um daqueles pontinhos, né? Ou seja, cada um desses pontinhos que eu tenho na minha base de treinamento tem um y correspondente, né? Então, é esse valor que eu estou usando ali para montar o vetor y. Aí, eu monto uma matriz x e uma matriz w aqui. O w até não precisa necessariamente ser no formato matricial, pode ser ainda no formato vetorial, já que ele é o mesmo, né? Para todos os padrões de entrada que a gente vai ter, né? Mas para facilitar e já compactar a representação do somatório, eu estou montando uma matriz X, que são os N exemplos por M features que eventualmente eu tenho, não sei quantas features eu tenho, estou supondo que é M, tá? E aí eu tenho o meu vetor W aqui, ou a minha matriz W aqui, do jeito que está desenhado, está na notação matricial, né? Que vai ter uma notação M por 1. De tal maneira que quando eu multiplico esses dois caras, eu consigo subtrair do y que tem n por 1, tá? Então, esse é o y, esse é o x, matriz x, e esse é o vetor w, matriz w. Bom, ao fazer essa combinação aqui, ó, esse cara transposto vezes esse cara aqui, eu consigo reescrever esse somatório conforme está mostrado aqui. Não vou deduzir isso aqui, não vou mostrar, mas eu sugiro fortemente que você tente
a partir dessa notação vetorial, chegar aqui nessa notação, notação não vetorial aqui, né, no formato desse somatório. É relativamente simples isso aqui, tá? Mas é importante você fazer para você se convencer, distribuir esse somatório aqui, aplicar essa distributiva e ver aonde que esse somatório reaparece, tá? Veja que o formato que está escrito aqui, do tipo um vetor A qualquer, né, vezes transposto vezes A mesmo, isso aqui é o core de um produto interno, né? Que é o A1 vezes o A1 mais o A2 vezes o A2 e assim sucessivamente, né? Então, o somatório surge do próprio produto interno, na forma de escrever aqui o produto interno, tá? Então, depois você dá uma checada lá, vê como que você sai daqui e vem para cá, né? Vice-versa, né? Para você, uma vez tendo a notação vetorial, resolver todo o problema utilizando essa notação vetorial. Tá? Então, como que você vai fazer? Uma vez escrito o problema na forma vetorial, você vai minimizar esse J em relação a W, né? Nesse caso aqui, a gente consegue resolver esse problema de otimização da maneira mais simples possível, que é simplesmente derivar esse J aqui na forma vetorial em relação a W igual a zero. Tá? Aqui, se você quiser fazer todas essas derivadas parciais em relação ao W aqui, já na forma vetorial, eu sugiro você pegar, por exemplo, aqui, né? Deixa eu abrir aqui, que eu acho que isso é importante mostrar. Usar aquelas dicas que eu dei do Wikipedia aqui de Matrix Cálculos, né? Para você pegar aquelas regrinhas, por exemplo, essa derivada ali, você pode usar o que está... essa derivada u vezes v que está aqui, ó. Ainda você pode até estender um pouquinho mais essa derivada. Deixa eu ver se tem a derivada pronta aqui, ó. Dá para trabalhar também com essa derivada que está aqui, ó. Derivada de x transposto vezes x. Né? Então, tanto essa daqui quanto essa derivada de u vezes v, ou u transposto vezes v, vai dar na mesma aqui. Você pode usar tanto essa regra quanto essa regra aqui, tá? E aplicando essa regrinha dessa derivada parcial, então, nessa formulação do mínimos quadrados que está aqui, né? E igualando a zero, vai ter aquele conjunto das equações normais lá, normal equations, né? Que a gente chama. Um sistema linear de equações, né? Mas resolvendo tudo isso na forma vetorial vai resultar numa notação um pouco mais compacta. Eu ressalto, é importante você tentar fazer por conta própria também, né? Derivando aqui, né? Seria o U e esse aqui seria o V, por exemplo, naquele template que eu acabei de mostrar no site ali, né? Você vai chegar na resposta do mínimos quadrados que tem esse formato aqui, né? A matriz x transposta vezes x inversa, vezes a matriz x transposta, vezes o vetor y ali, que são os teus dados de entrada. Então, o que significa esse resultado aqui graficamente? Né? Então, quando a gente procura minimizar o erro quadrático, né, resolver o problema dos mínimos quadrados, que é dada por essa expressão aqui, a gente vai encontrar uma reta que tem essa expressão aqui. Então, supondo que eu tenha esses dados em preto aqui, né, esses 4 pontos aqui, a reta que eu vou encontrar aqui, né, que melhor se ajusta, é a que minimiza o erro entre aquilo que eu tenho, que são os pontos, e aquilo que eu estou predizendo. Então, é o erro que eu tô representando aqui, cada i aqui, né, é essa molinha aqui, né, em azul, que tá desenhada aqui no gráfico. Então, o que eu estou tentando minimizar aqui quando eu minimizo essa formulação do mínimos quadrados? Eu estou tentando encontrar qual que é a reta que vai minimizar a soma de todas essas molas que estão aqui. Então, é uma solução, a analogia da mola ela é útil de uma certa maneira, né? Porque é como se fosse a solução que vai exigir a menor energia do ponto de vista elástico aqui, né? Pensando numa analogia física mesmo, né? Em relação à reta que eu estou buscando traçar, né? Qualquer outra reta, que eventualmente eu traçasse por esses pontos aqui, como essa, por exemplo, né? Eventualmente eu geraria uma mola que teria uma energia maior, né? E o somatório dessas energias aqui certamente seria superior ao somatório das energias que eu tenho nessa solução que eu estou mostrando aqui, né? Então, no fim das contas, o que o mínimos quadrados está fazendo é buscar a minimização do somatório dessa distância, dessa representação que eu estou colocando aqui por meio dessas molinhas
nos dados, né? Então, é a reta que vai gerar a solução de menor somatório de energia, né? Do ponto de vista de analogia física, né? Então, isso aqui é uma forma de você enxergar o mínimos quadrados, tá? É, na aula passada, quando eu falei de mínimos quadrados para classificação, mostrei o problema dos outliers, né? E aqui, deixa eu redesenhar isso aqui. Vou replotar esse slide aqui. Quando a gente tem um outlier aqui, né? Talvez nessa analogia da mola fique mais fácil de enxergar isso, né? Mas quando a gente tem um outlier, por exemplo, aqui, um ponto que está muito longe aqui, né, dos demais, né? Esse cara vai ter uma mola com uma energia muito maior do que os outros, né? Isso vai fazer com que esse cara acabe puxando a reta para baixo aqui, né? Então, lá no caso da classificação, lembra quando a gente tinha um conjunto de outliers ele acabava deslocando, né? Então, vamos supor que a gente tem esse problema de separação de classes aqui. E aí, alguns exemplos dessa mesma classe que acabam caindo aqui, né? Ele fazia com que a separação das classes, que antes era isso daqui, passasse a ser alguma coisa aqui, né? Ou seja, ele puxava aquela separação ali, né? Deslocava o vetor W, né? Dessa reta de separação aqui, né? Mudava a orientação dele, né? Aqui, no caso da regressão, se a gente pensar do ponto de vista da mola, é a mesma coisa, né? O que acontece é que esse cara aqui, por ser um outlier, ele acaba puxando, né? Tem uma energia maior da mola aqui, e vai fazer com que essa reta, então, que antes tinha essa orientação, passe a ter uma orientação um pouco diferente aí, em função desse outlier, né? Então, o problema de outliers no mínimos quadrados, ele pode ser percebido no caso tanto da classificação quanto da regressão, tá? Então, é um problema bem recorrente aí do mínimos quadrados, tá? E, de novo, a solução, a cara dos mínimos quadrados é exatamente a mesma da classificação, né? Então, o que a gente tinha em termos de resultado de classificação para mínimos quadrados aqui se repete, né? Aquele template, aquela estrutura, né? Aquela cara dos mínimos quadrados está aqui, né? Então, essa matriz resultante de todas essas operações aqui é uma matriz típica aí de problemas com mínimos quadrados, tá? Bom, mínimos quadrados, então, ele fica limitado aí a problemas de regressão linear, né? E embora não seja objetivo hoje aqui falar sobre regressão não linear, eu vou mostrar um artifício que você usa, que é bastante comum, para tentar sair da regressão linear e ir para não linear, mantendo a estrutura da solução dos mínimos quadrados, tá? Isso aqui vai ser importante mais para apresentar o conceito do que para usar isso efetivamente, porque do ponto de vista prático existe uma série de limitações aqui para esse tipo de abordagem, tá? Que eu vou comentar um pouco hoje, mas muito mais nas próximas aulas, aí, principalmente quando a gente for falar de modelos não lineares. Então aqui a ideia é a seguinte, uma forma, talvez a mais básica de todas, de você sair do universo linear e ir para o não linear, mantendo a estrutura da solução dos mínimos quadrados, é usar o que a gente chama de basis functions, né? Ou as funções de base aqui, né? Que são essas funções que a gente chama de função phi. Tá? O que é essa função phi? Essa função phi é uma função que faz uma transformação dos dados de entrada, das features, né? Podendo, inclusive, aumentar o número de features. Na verdade, isso é a solução, inclusive, mais comum que tem, né? De tal maneira que, ao fazer isso daqui, você consegue, por meio dessa transformação, né, fazer com que dados que têm uma cara, por exemplo, não linear, passem a ter uma distribuição um pouco mais linear, né? E aí você pode fazer uma modelagem por meio de uma reta nesse novo espaço aqui, né? Eu não vou discutir muito essa questão do mapeamento aqui, vou mostrar um exemplo mais simples para você entender o uso desses caras aqui e o porquê que a gente pode usar um mínimos quadrados para resolver esse problema aqui, tá? Então vamos imaginar esse primeiro caso aqui, onde eu tenho uma distribuição de dados que aparentemente a reta, né, ou seja, uma solução linear aqui não é a mais adequada, né? Veja que parece que ele é mais quadrático, como está mostrado por esse gráfico em preto aqui, né? Então eu tenho vários pontos azuis aqui, que são os meus dados de treinamento, e parece que essa curva em preto é muito mais adequada do que uma reta para explicar o comportamento desses dados aqui, né? Mas se eventualmente você está limitado, né, a usar o mínimos quadrados, né, você pode usar o artifício dessas basis functions aqui, né,
para, digamos, aumentar a dimensionalidade ou melhorar a representatividade do teu modelo e aí passar a usar a solução de mínimos quadrados. Então, como que a gente faz isso, né? Então, vamos imaginar que a gente propõe aí, né, meio que tirando da cartola mesmo aqui, né, e infelizmente essa é uma limitação dessas basis functions, você tem que fazer uma escolha bem precisa, né, para mostrar isso que eu quero representar para vocês aqui, né. Então, fiz uma escolha arbitrária aqui, né, onde eu vou fazer uma transformação, eu vou aumentar o número de features do meu problema, né? Acrescentando uma feature aqui que eu estou chamando de feature 1, tá? Que seria como se fosse o artifício do W0 lá, né? Então, estou aumentando aqui para ter um W0, ou seja, aqui nesse problema, esse W0 representa o quanto eu desloco para cima ou para baixo, essa minha função que eu estou tentando fazer o fitting aqui, né? A outra feature permanece o x, e como tem essa cara quadrática aqui, eu estou acrescentando uma outra feature que é o x ao quadrado. Então eu cresci em um nível a mais aí, né? Meu número de features, e acrescentei essa feature x ao quadrado. Como que isso ficaria, me representaria, né? Nesse modelo em preto. Então esse modelo em preto, o y, né? Minha predição, ela seria dada pelo meu vetor de pesos, w, que é o cara que eu quero estimar, né? Eu não sei quanto ele vale. Só que agora, ao invés de fazer a estimação direto no x, né, para cada par x, y, i aqui que eu tenho no meu gráfico, né, eu estou fazendo direto no mapeamento, né, no feed xi. Então, quem que é o mapeamento do feed xi? O mapeamento do feed xi eu vou acrescentar 1, eu vou acrescentar a variável x, né, e a variável xi ao quadrado. Então, meu vetor de pesos vai ter uma dimensão 3 agora, porque o meu vetor de features tem uma dimensão 3. E a cara da minha resposta, ao invés de ser o WTX, né, ele passa a ser, então, o WT φ de x. E o WT φ de x, se eu for abrir essa equação, é W0 vezes 1, né? 1 está aqui, né? W1 vezes x, W2 vezes x e ao quadrado. Então, na verdade, eu reescrevi esse meu problema aqui, né, como um WT, em vez de colocar x, eu estou colocando φ. Certo? Então, a forma de modelar esse problema, eu estou trocando a variável x pela variável φ. Mas note que a combinação entre esses caras aqui ainda é uma combinação linear, né? Então, a multiplicação w-φ aqui ainda é uma combinação linear. Uma vez que eu já mapeei as minhas variáveis, as minhas features para esse novo espaço, ou seja, já apliquei essa transformação aqui por meio desse polinômio, né? Eu posso, então, diretamente representar o meu problema nesse novo espaço φ aqui, né? E ter a combinação WT-φ. Então, se eu posso ter essa combinação WT-φ, eu posso montar esse problema por meio de um mínimos quadrados já diretamente no espaço φ, no espaço mapeado. Então, é como se eu estivesse resolvendo uma reta nesse novo espaço aqui. Certo? Nas contas, é isso que eu estou fazendo. Né? Então, resolver o mínimos quadrados aqui vai ser encontrar o W, né, que minimiza essa diferença aqui, né, já na forma vetorial, igual a gente acabou de fazer, né? E aí a solução vai ser φt menos 1 φt y, ou seja, a solução do mínimos quadrados, onde eu tinha x, agora apareceu o φ, né? Então, a solução antes onde eu tinha x aqui, né, no mínimos quadrados sem esse mapeamento, agora tem o φ. É a mesma coisa que eu resolver o mínimos quadrados aqui nesse novo espaço. Né? Qual que é o problema desse tipo de abordagem aqui? Existem vários, né? Eu vou me limitar ao mais importante, ou os dois mais importantes aqui, que são definir essa função de base, né? Então, eu coloquei um polinômio aqui, mas o que garante que o polinômio é uma boa escolha, né? Então, a priori, a menos que você consiga observar, como a gente está observando os dados aqui, que não é muito comum, porque a dimensionalidade em geral é alta, né? Você pode tentar inferir a partir daí, mas caso não seja possível observar, então é difícil definir quem é essa função de base. Então, pode-se usar polinômio, pode-se usar, a gente chama das RBFs lá, que eu vou falar mais para frente, os kernels gaussianos, né? Mas a escolha de um ou outro é bastante arbitrária mesmo, né? E além disso, qual que é a dimensão, né? Quanto eu cresço esse número de features? Quantas mais features eu tenho que acrescentar para o modelo ficar bom, né? Então, o problema da dimensionalidade também é uma limitação desse caso aqui, né? A gente vai ver mais para frente nas aulas
quando eu for falar mais sobre regularização e outras características de escolha de modelo, a gente vai voltar nesse problema aqui e eu vou discutir um pouquinho melhor, talvez uma forma de minimizar ou tentar escolher isso de uma maneira mais adequada, né? Mas por enquanto, para nós aqui, o que é importante é que essa seria a forma mais básica e direta de sair do problema linear para não linear e usar ainda uma solução baseada em mínimos quadrados, por exemplo. Bom, uma outra característica que é importante comentar, que ainda está relacionado com os mínimos quadrados, eventualmente você vai ler isso e não vai enxergar essa relação direta, então eu prefiro comentar sobre isso aqui nessa aula, né? É a solução, é tentar olhar para os mínimos quadrados do ponto de vista probabilístico, né? E isso vai gerar a solução que a gente chama a solução do maximum likelihood aqui para um problema de regressão. Tá? Então lembre que a gente já falou do maximum likelihood antes, né? Então, se você não lembra ou quer recordar, volta lá na aula, dá uma olhadinha no que é. E eu já vou explicar como que ele se encaixa aqui nesse problema de regressão que a gente vai tentar montar. Mas basicamente o maximum likelihood aqui no contexto de regressão, né, linear, a gente vai tentar ver o least squares, os mínimos quadrados, né, de um ponto de vista probabilístico, tá? Então ele é basicamente olhar para os mínimos quadrados, least squares, aqui de um ponto de vista probabilístico. E como que é esse ponto de vista probabilístico? Então, como que é a formulação desse cenário aqui, tá? Então, a modelagem que a gente vai usar é que para cada yi, ou seja, cada valor que a gente quer estimar ali, né? Esse cara ele vai ser modelado por meio de uma gaussiana, com uma média que vai estar centralizada no ponto xi vezes o vetor de parâmetros, tá? Antes eu estava usando o WTX, tá? Por mínimos quadrados, agora eu vou usar o θ aqui para diferenciar. W fica para mínimos quadrados e o θ para o maximum likelihood, tá? E eu posso escrever XTW ou WTX, que aqui para a gente não vai ter diferença nenhuma, tá? Então essas coisas aqui são equivalentes, não tem problema nenhum. Mas aqui o fato é que a gente vai ter uma gaussiana centrada, então, em cada ponto, né? Cada x e i aqui, né? E o parâmetro θ vai definir a localização dessa gaussiana. E cada uma dessas gaussianas vai ter a sua variância sigma ao quadrado aqui, né? E vai ser a mesma para todas. Então, o que é isso matematicamente? A gente vai ter um yi, que vai ser modelado por uma distribuição normal, com média xi transposto vezes θ, ou seja, uma gaussiana com uma média centralizada aqui em cada ponto que eu quero estimar, e a localização vai ser dada por esse parâmetro θ aqui, e uma variância que é a mesma para todas. Vou até destacar isso, é a mesma para todas as gaussianas. Então, no fim das contas, seria a mesma coisa do que eu ter uma gaussiana com média nula e variância sigma ao quadrado aqui e somar ela um cara com essa média x e t transposto, né? Se eu tenho uma gaussiana com média nula e variância sigma ao quadrado, se eu somar alguma coisa a ela, eu só mudo o valor da média, né? Então, graficamente, o que isso representa, tá? Eu estou tentando buscar uma reta que é parametrizada, então, pelos parâmetros θ, mesma coisa que o w que a gente tinha antes, né? Então, é um θ transposto vezes x aqui, né? Então, eu tenho os parâmetros dessa reta são dados pelo vetor θ, né? Ele é o cara aqui que nos fornece a orientação, né, dessa reta aqui. Pensando no caso mais geral aqui, multidimensional, né? E aí eu vou ter uma gaussiana para cada ponto que eu estou tentando modelar. Então tem esses 4 pontos aqui, eu vou ter 4 gaussianas. Onde é que vai estar a média dessa gaussiana? A média vai ser dada pelo x nesse ponto aqui, né? Que é o valor de x aqui, né? Então eu tenho aqui, se eu for projetar esse cara aqui, eu tenho xi aqui, né? Então xi vezes o vetor de parâmetros dessa reta aqui vai me dar exatamente a média dessa gaussiana aqui. Se eu for para esse outro xi aqui e for olhar para a média da gaussiana, tem que estar exatamente nesse ponto aqui. Mesma coisa para esse cara aqui, mesma coisa para esse cara aqui. Então, essas barras vermelhas que eu estou plotando aqui são as médias das gaussianas que são dadas pelo xi vezes o θ, que é o vetor de parâmetros. Então, é o valor do xi na reta aqui, né?
projeção desse xi aqui na reta. E cada uma dessas gaussianas vai ter a sua variância sigma ao quadrado e vai ser a mesma para todas elas. Então, esse cara também vai ter o mesmo sigma ao quadrado, mesmo sigma ao quadrado, e mesmo sigma ao quadrado. Aí a pergunta é, como que eu faço, então, para encontrar o vetor θ, esse cara aqui, essa reta, né? De tal maneira que eu tenha essa modelagem de uma gaussiana em cima de cada um desses pontos aqui. Então, como que eu posso construir esse problema? Como que eu posso formular melhor esse problema, né? Então, a formulação desse problema passa, então, pelo uso do maximum likelihood. Tá? Então, é usar o maximum likelihood para isso. Então, como que a gente faz isso? Tá? Então, lembra que o maximum likelihood ele vai ser o produto, né, de todas essas gaussianas aqui. Né? Ele vai ser o cara que maximiza o produto, o likelihood, né, de todas essas gaussianas que a gente tem aqui. Então, eu tenho essa gaussiana aqui, eu vou ter o produto desse ponto aqui. Está atrapalhando um pouco a minha visualização. Então, se eu tenho uma gaussiana que está centrada aqui, né, ela vai ter o seu likelihood dado por esse pontinho laranja que está aqui. Se eu tenho uma gaussiana que está centrada aqui, ela vai ter o likelihood dado por esse ponto que está aqui. E a mesma coisa vale para essa e a mesma coisa vale para essa. O fato de eu tentar maximizar esse produto de todos esses caras em laranja aqui, todos esses caras que eu estou circulando aqui, vai fazer com que eu consiga, no fim das contas, centralizar cada uma dessas gaussianas aqui exatamente nos pontos que eu estou buscando. Né? Então, a maximização desse produto, desses pontos em laranja aqui, é o que fornece isso. Tá? Existe uma prova, claro, para isso, né? Eu estou pulando, estou mostrando ela mais de maneira intuitiva aqui, né? Mas o que você pode fazer como exercício para se convencer disso que eu estou falando aqui é tentar desenhar qualquer outra reta. Então, por exemplo, você pode vir aqui e desenhar uma outra reta aqui, ó. É legal fazer isso como exercício, né? E ver aonde que fica a gaussiana, né, em cada uma desses pontos que a gente tem aqui, e quanto que fica o likelihood em cada uma delas. Você vai ver que, no fim das contas, vão ter alguns likelihoods que são tão pequenos que eles vão comprometer, né, o valor do likelihood do produto como um todo, né? Então, o maior produto, no fim das contas, é dado entre os likelihoods, né, entre os valores dessas PDFs nesses pontos aqui, né? Isso que é o likelihood, né? Então, é o valor da PDF nesse ponto, que é exatamente o que está colocado nessa equação aqui, né? Ele é máximo para essa reta que está aqui. Então, de novo, eu quero tentar maximizar, né, esse produto dos likelihoods. O valor da PDF em cada um desses pontos aqui. Uma PDF que está centrada aqui, ó, no ponto xi. Isso é importante, tá? Então, a média tem que ser dada pelo xi. Essa é a característica da formulação do maximum likelihood para esse tipo de problema. Tá? Então, indo para a equação, né? Como eu tenho, então, uma distribuição gaussiana, né? Unidimensional aqui para cada ponto, para cada um dos n pontos que eu tenho, né? Então, só substituir aqui uma fórmula para a equação para a gaussiana 1D, né? Lembrando que a média é dada por xi transposto vezes θ. Né? E a variância é o sigma ao quadrado aqui, né? Então, essa gaussiana, ela é parametrizada pelos valores de xi, θ e o sigma, né? Então, está aqui esse produto de exponenciais, no fim das contas, né? Esse produto de exponenciais, abrindo um pouquinho isso, né? Como eu tenho, por exemplo, EA vezes E na B, isso aqui pode ser a mesma coisa que EA mais B, né? Então, eu posso tirar esse produto daqui, né? E transformar ele num somatório lá nos expoentes, né? Então, o que eu fiz foi basicamente isso, né? Coloquei esse produto para fora, né? Como esse cara aqui se repete n vezes, então o n foi para o expoente aqui. Aí a exponencial, menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado é comum, então eu mantive ele, e o que era um produto antes, então virou a soma dessas exponenciais aqui dentro. Note que essa soma de exponenciais aqui já tem uma cara, né? A gente já viu isso aqui antes, né? Se olhar só para esse negócio aqui,
o que eu tenho aqui dentro é mínimos quadrados, né? Então, eu posso usar a mesma estratégia de antes, que é escrever isso na forma vetorial, né? E aí, tentar maximizar esse cara aqui é tentar maximizar esse funcional aqui, né? É a mesma coisa que a gente fez antes com mínimos quadrados, que é derivar em relação ao θ igual a zero. Então, normalmente a gente faz o log likelihood, né? Igual a gente fez antes lá no maximum likelihood, né? Tiro o log, o ln nesse caso aqui, para ficar até mais fácil de tratar, mantendo os valores máximos da função. Essa é uma característica da função logarítmica, né? Não altera a posição dos máximos e mínimos da função. Então, simplifica a álgebra, mantém a cara da função. Aí eu posso derivar em relação ao θ igual a zero. Como a gente tem aqui exatamente a solução dos mínimos quadrados, né? Então, o que a gente vai obter aqui, a solução θ para o maximum likelihood, né? É exatamente a mesma solução θ dos mínimos quadrados. E se fizer a mesma coisa, né? Derivar em relação ao θ, fixando o sigma, a gente encontra esse cara aqui. E aí, se depois você quiser encontrar quem é o sigma, você fixa o θ, deriva em relação ao sigma e vai obter essa expressão aqui. Não vou fazer isso aqui, né? Se você fez para o maximum likelihood, então fica como exercício aqui, né? E para o sigma também fica como exercício aqui para você verificar que derivando esse funcional ou o log dele, né? Em relação ao sigma, vai dar essa expressão aqui. Isso aqui é relativamente simples de obter, tá? É até mais fácil fazer derivar em relação a essa equação de cima do que a de baixo aqui, que vai dar direto essa expressão que está aqui. Bom, então o que isso significa? Significa que olhar, tentar encaixar essas gaussianas aqui em cada um desses pontos, né, centradas ali no x e θ, né, é a mesma coisa que a solução do least squares. Por quê? Porque, no fim das contas, dentro de uma expressão gaussiana, né, a gente já tem a cara do least squares aqui, né? Então, por isso que acaba ficando com esse formato, desde que a gente considere que a média de cada uma dessas gaussianas é dada por essa xi transposto vezes θ, né? Então, qual que é o resumo dessa história, né? Eu tentar minimizar a energia das molas do mínimos quadrados aqui, né? Essa aqui é a analogia clássica que se faz, tá? Então, eu tentar minimizar a energia dessas molas aqui, que é a diferença quadrática lá do mínimos quadrados, né? É equivalente ao maximizar o produto dessas probabilidades que estão em laranja aqui. Então, a mola, a energia da mola, a energia da mola é equivalente ao produto que eu tenho em laranja ali, né? Que é o valor da PDF, que é o likelihood, né? Que é o likelihood de cada uma dessas gaussianas aqui. Então, eu olhar para o problema pensando que eu estou modelando uma gaussiana em cima de cada um desses dados aqui, né? E tentar maximizar o produto desses caras em laranja, que é o valor da PDF no ponto, que é o likelihood, né? É equivalente a minimizar a energia dessas molas aqui. Ou seja, a reta que eu encontro que minimiza a energia, o erro quadrático, é a mesma reta que eu encontro maximizando o produto desses likelihoods que estão aqui. Que é uma gaussiana centrada no ponto xi aqui, para cada um dos xi que eu tenho no meu conjunto de treinamento. O olhar probabilístico ele tem uma vantagem em relação ao olhar do mínimos quadrados, que além da reta, né, que é dada pelo vetor θ aqui, né, o parâmetro θ ou w, que a gente estava usando para o mínimos quadrados, né, ele tem uma vantagem que ele tem a variância, né, no caso probabilístico aqui. Então, além da gente dizer qual é o valor, a gente tem um intervalo de confiança aqui, né, a grosso modo, né, para cada uma dessas estimativas. Então, a gente vai dizer que a gente está seguro dessa estimação com uma determinada variância associada aqui a cada um dos pontos que você está modelando. Tá? Então, essa é uma vantagem legal do olhar probabilístico, né? Que é meio que uma conclusão geral aí para todos os problemas de regressão ou classificação, né? Que além de estimar o valor, né, a predição, além de ter a predição, você também tem a variância, ou seja, uma incerteza associada àquela predição. Então, toda vez que você tiver uma modelagem probabilística, né, pelo menos aqui no contexto da nossa disciplina, saiba de antemão que você já tem essa vantagem, você já ganha essa informação a mais ali, né?
pode ser interessante, né? Para tomar uma determinada decisão, saber o quão certo ou não você está daquela predição. Tá? Então, isso tudo foi para dizer que, no fim das contas, o maximum likelihood é equivalente, então, ao least squares, né? Então, olhar do ponto de vista de centralizar essas gaussianas aqui é a mesma coisa do que minimizar a energia da mola. Tá? Bom, isso aqui é um pouco denso, tá? Se você ficou na dúvida, eu sugiro que você reveja aqui, pare, dê uma voltada ali para, de fato, entender essas equivalências, tá? E isso é mais para facilitar a leitura de vocês em determinados artigos científicos aí que se fala muito da solução do maximum likelihood ou do mínimos quadrados, e conhecer essa equivalência é extremamente importante, tá? Se a gente mexer um pouquinho na formulação, né? Então eu vou continuar aqui na ideia do mínimos quadrados, tá? Estender um pouco mais ela para um outro caso, né? Que é a chamada Ridge Regression, né? Que é uma formulação muito parecida com o mínimos quadrados, mas com uma pequena alteração que fornece uma certa estabilização ao problema de mínimos quadrados, tá? Então, quando a gente tem mínimos quadrados clássicos, o que a gente está tentando minimizar é a diferença quadrática aqui, ou na forma vetorial, né? Esse produto aqui, né? Dado pelo parâmetro θ aqui, né? E o vetor de features x e as predições y, né? O que essa ridge regression faz, né? Ou o que a gente chama de regularização, é acrescentar um outro termo, que é esse termo quadrático aqui em relação aos parâmetros θ, né? Dado por um parâmetro delta aqui, né? Ao quadrado para forçar que isso seja positivo, basicamente, né? Então, isso aqui é um parâmetro definido a priori, tá? Dado pelo usuário, então, do modelo, né? Mas o efeito dessa regularização aqui é que quando você tenta otimizar esse negócio aqui, levando em conta essa parcela quadrática aqui, você vai buscar por soluções que são, de uma certa maneira, mais suaves, né? Ou seja, que não tenha transições tão abruptas. Eu vou mostrar mais o que significa regularização nas próximas aulas, eu vou falar bastante sobre isso aí ao longo do curso, tá? A grosso modo, tá? Só para a gente ter uma introdução sobre esse tema aqui, eu vou tentar mostrar graficamente o que isso significa, tá? E depois a gente vai, ao longo do curso, detalhando um pouco melhor. Mas imagine o seguinte, imagine que você tem dois parâmetros, tá? Você tem uma parametrização dada por θ aqui, onde eu tenho um θ1 e um θ2. Então, estou tentando buscar por soluções que estão dentro desse espaço aqui, θ1 e θ2. O que eu tenho no mínimos quadrados é o que eu estou desenhando em azul aqui, tá? Isso não necessariamente está em escala, porque na verdade isso aqui tem uma cara em geral mais elíptica do que circular, mas enfim, isso é só um detalhe, tá? Então eu estou tentando buscar qual que é o θ, então o θ do least squares é esse θ que está aqui, né? O mínimo dessa função, né? O θ do least squares do mínimos quadrados está aqui. E o que essa outra função está colocando aqui, né? Essa regularização, esse outro contorno aqui, mapa de contorno, isso aqui é como se fosse uma função quadrática, né? Tanto para o θ do least squares quanto para o θ da regularização aqui, né? Esse aqui é chamada de parcela de regularização, tá? A solução desse cara aqui, então, como ele é um termo quadrático aqui, né? Θ transposto θ, a solução dele está aqui, né? Então, a ideia, quando a gente combina essas duas coisas aqui, é que eu vou ter uma parte da solução, que é a regularização, dizendo que eu vou tentar buscar θ1 e θ2 que sejam pequenos, que é razoável se esperar que esse θ1 e θ2 não tenham valores tão grandes, eventualmente pela própria presença de outliers, por exemplo. E eu tenho uma outra parcela da solução dizendo que eu vou tentar ajustar ao máximo a minha solução, os meus dados ao meu modelo, que é a solução do least squares. E tudo que está aqui entre esse extremo aqui e o outro é dado pelo parâmetro delta, aqui o parâmetro de regularização. Ou seja, se um valor delta for muito grande, eu vou olhar mais para essa solução da regularização do que para o least squares. Se ele for pequenininho, eu vou olhar mais para o least squares do que para a regularização.
Mas no caso ideal, no cenário ideal, vamos supor que seja esse ponto aqui, eu vou ter um balanço entre o least squares e a regularização. O que que isso significa? Significa que eu vou ter um bom ajuste aos dados, mas ele não vai ser um ajuste excessivo. Esse aqui é que é a característica principal dessa regularização. Então, se eu tiver, por exemplo, um outlier no meio dos meus dados, com essa regularização, de fato, ele vai minimizar a influência daquele outlier lá, por conta desse peso da regularização que tenta trazer o θ1 e θ2 para valores mais baixos aqui. Então, o que essa regularização fornece para a gente? Ela fornece uma maneira de você tentar trazer essa solução aqui para valores mais baixos, tá? Essa regularização da forma que está aqui, a regularização do tipo L2, né, porque vai resultar numa norma do tipo L2 lá na álgebra linear, né? Existem várias outras regularizações, regularização L1, que tem a ver com esparsidade e tal, mas isso a gente não vai discutir muito aqui, porque foge um pouco ao escopo aqui da nossa abordagem, pelo menos para essa aula aqui. Mas como eu disse, eu vou falar muito ainda sobre regularização, então a gente vai voltar bastante a esse tema mais para frente aí. Então, aqui é só para tentar dar uma ideia, né, o que está acontecendo aqui nessa formulação. Então, o que acontece com a minha solução quando eu incluo essa parcela a mais aí, esse regularizador, essa parcela de regularização, né? Eu tenho que, na verdade, fazer o mesmo processo para tentar encontrar a solução, né? Minimizar esse J aí em relação ao θ, né? Θ ainda é meu parâmetro, né? Então, eu derivo em relação ao θ aqui, derivada parcial, né? Igual a zero. E aí a solução que eu vou ter, não vou deduzir isso aqui, tá? Se quiser, você pode fazer como exercício, mas ele é muito parecido com o mínimos quadrados, então é relativamente simples chegar nessa solução aqui, tá? Então, a solução que a gente vai obter é essa solução que está aí. O θ vai ser x transposto x mais um delta vezes a matriz identidade aqui, tá? Então, isso aqui é uma matriz identidade que eu estou somando a essa matriz aqui, né? A inversa desse negócio aqui, x transposto vezes y. Se a gente for comparar com o mínimos quadrados, que é essa solução que está aqui, né? Ou do maximum likelihood, a solução é a mesma, né? O que apareceu foi esse termo a mais aqui, né? Que é algo que eu estou somando a diagonal principal dessa matriz que eu vou inverter aqui, né? Na álgebra linear, isso aqui muitas vezes se refere a uma parcela que vai tentar fornecer soluções que são tem a ver com o condicionamento da matriz, né? Uma matriz que está mal condicionada, né? Então, existem outras formas de enxergar essa parcela aqui, eu não vou discutir muito mais sobre a interpretação da álgebra linear, né? Mas isso aqui também tem a ver, então, com o condicionamento da matriz, tá? Então, o fato de você somar essa pequena parcela aqui, né? A diagonal principal, fornece digamos, uma robustez maior em relação à matriz que você vai futuramente inverter aqui nessa operação, né? Então, a regularização do ponto de vista de álgebra linear, ela nada mais é do que um problema de condicionamento da matriz, né, para tentar atenuar o mau condicionamento que você eventualmente pode ter aqui na hora de fazer a inversão, mas do ponto de vista de interpretação, é um balanço entre o ajuste aos dados, né, o ajuste excessivo aos dados, e valores que você vai esperar encontrar para o θ aqui, que, na verdade, você está forçando que sejam menores, né? Bom, então, como eu disse, eu não vou deduzir esse cara aqui, né? Isso aqui fica como exercício para você, né? Dá uma olhada aí. Depois, é bem parecido com o least squares, tá? E essa solução aqui, né? Esse problema de regressão do mínimos quadrados com regularização se chama Ridge Regression, tá? Esse é o nome que se dá a essa formulação aqui. Bom, para fechar, eu vou dar uma pequena introdução ali sobre regressão bayesiana, tá? A gente vai falar mais sobre isso na aula de modelos não lineares lá. Mas eu acho importante dar alguns conceitos aqui que são relevantes, tá? Porque isso aqui também pode ser realmente relevante para quem for ler papers nessa área, tá? Então, o que é um problema de regressão bayesiana? O problema de regressão bayesiana, então, a gente vai tentar, de novo, encontrar o θ. Nosso objetivo sempre é encontrar o θ, né? O conjunto de parâmetros que define a função linear ou não linear que seja, né? Então,
no nosso caso aqui linear, os parâmetros que definem a reta. Tá? Só que a gente vai tentar olhar isso de um ponto de vista probabilístico. Então, assim como a gente fez no Maximum Likelihood, a gente vai colocar PDFs nessa modelagem. Tá? E diferentemente do que a gente fez para o caso do Maximum Likelihood, agora o que a gente vai buscar não é um valor único para θ, mas sim uma PDF. Então, essa aqui já é a primeira diferença importante para a regressão bayesiana. Ao invés de ter um valor único de θ, o que a gente vai ter é uma distribuição de possíveis valores para θ. E aí a gente pode escolher aquele que, digamos, é o máximo, né? Ou que maximiza ali aquela PDF, né? Mas importante é você ter em mente, se eu falar em regressão bayesiana, eu não estou estimando um único θ, e sim uma PDF. Como que eu faço isso, então, né? Então, supondo que a gente tem um conjunto de dados aqui, né? x1 até xn, né? Dado pelas features aqui, né? Primeira coisa que a gente vai ter é o likelihood, a probabilidade dos dados dado os parâmetros. PDD dado θ. A gente vai especificar um que a gente chama de prior, tá? Que é uma probabilidade a priori para os parâmetros, ou seja, o que eu espero que esses valores de θ sejam. Por exemplo, próximos a zero, como a gente acabou de falar na Ridge Regression, né? Então, se isso aqui é uma PDF, então esses θs aqui, na verdade, eles vão ter valores, por exemplo, uma PDF gaussiana com média zero. É mais provável que eles sejam próximos a zero, por exemplo. E aí a gente vai calcular qual que é a PDF de θ dado os dados aqui, usando o teorema de Bayes, ou seja, compondo o likelihood com o prior, né? E esse fator de normalização aqui para garantir que esse cara aqui seja uma PDF. E aí a gente tem uma PDF que descreve quais são os valores mais prováveis de θ, dados os dados que você está observando. Ou seja, você tem um ajuste dos dados ao θ, que é dado pelo likelihood, esse azul aqui. Você tem um prior para os dados, que é esse vermelho que está aqui. Você combina o likelihood com o prior, que é o que está dado pela equação de Bayes aqui, normaliza para que seja uma PDF, e aí você obtém um conjunto de possíveis parâmetros para θ, dado pelo posterior, né, que é esse lado esquerdo aqui do teorema de Bayes. Tá? Então, para ilustrar, esses aqui são os parâmetros θ, né, possíveis θ que a gente tem. Tá? Para ilustrar, então, isso aí, do ponto de vista um pouco mais prático, um pouco mais útil, né? Vamos supor, então, que o teu likelihood, ou seja, o modelo dos dados, né, em relação aos parâmetros, é dado por uma gaussiana, por exemplo, do mesmo formato que a gente tinha lá para o maximum likelihood, né, com uma média aqui centralizada em cada um dos dados, né, e uma variância agora dada pelo sigma ao quadrado vezes uma matriz de identidade aqui. Então, uma variância, uma matriz de variância, de covariância diagonal, né, então tem uma cara assim, né. Então, aqui é basicamente a mesma coisa que o maximum likelihood, tá? Só que agora a gente tem um prior, ou seja, eu quero que os meus dados, né, os valores a priori que eu imagino para o θn aqui, né, eles também vão ser uma distribuição gaussiana, tá? Com uma média θ0 e uma matriz de covariância V0. Então, por algum motivo eu sei, ou eu quero que os valores estejam em torno de algum determinado valor θ0 aqui, com uma determinada variância, então eu posso incluir isso como uma informação a priori. Né? Se eu combinar esses caras aí, por meio da regra de Bayes que eu acabei de mostrar aí, né? Então eu vou obter uma probabilidade a posteriori aqui, né? O posterior, né? Do teorema de Bayes, né? O P de θ dado os dados, que é x e y para nós aqui, né? Não vou meter muito essa nomenclatura aqui, vou mais na explicação geral, tá? Então vai ser uma combinação do que eu tenho do likelihood, que está dado aqui, com o prior, que é esse cara que está aqui. Então, isso aqui, pelo fato de eu estar combinando duas funções gaussianas, né, mesmo que eu esteja suprimindo o fator de normalização, e por isso que eu coloquei aqui proporcional e não igual, tá? Eu não estou colocando o fator de normalização aqui. Isso aqui também vai ser uma função gaussiana com um determinado θn, um vetor de médias θn e uma matriz de covariância Vn aqui, né? Então, para encontrar quanto vale o θn Vn, na verdade tem um macete aqui que é de fato suprimir o denominador e ir tentando, já que você sabe que ele vai ter um formato de gaussiana, tentando fazer uma manipulação algébrica aqui para ficar com cara de gaussiana. Não vou mostrar isso, mas se você fizer, você chega que o vetor de médias é dado por essa expressão aqui, e a matriz de covariância, a inversa dela, é dada por essa expressão aqui, ó.
Então, você precisa de xtx, sigma ao quadrado que você tem, que vem dos dados aqui, né? Você pode estimar a priori isso daqui, se não tiver também, né? Maximum likelihood, por exemplo. O inverso de V0 aqui você tem, porque é o prior, isso aqui você tem que conhecer. Então, todos esses caras aqui você conhece, né? E aí, estimando o Vn, você pode voltar para cá e estimar o θn, então você vai ter uma distribuição para os valores mais prováveis de θ, dado por essa média e essa matriz de covariância, calculados dessa maneira aqui. Como eu disse, eu não estou deduzindo isso daqui, né? Se você quiser, você pode dar uma olhada lá nas aulas do professor Nando de Freitas, de regressão bayesiana, ele deduz toda essa expressão aqui. Não vou fazer isso aqui, tá? Ou no tutorial lá das nossas aulas anteriores, lá de MAP, Maximum Likelihood Bayesian Estimation, né? Também tem a dedução completa. Ou ainda o livro do Kevin Murphy, lá de Machine Learning, tem todo esse equacionamento aqui, inclusive escrito exatamente dessa mesma maneira que está aqui, tá? Eu tirei do lá. Então pode usar essas referências para aprender como que você sai aqui dessas duas gaussianas para entender como que o teu vetor de θ, a distribuição em cima do vetor de θ vai ser dado por esse vetor de médias e essa matriz de covariância. Tá? O que é importante disso tudo aqui? Qual que é a diferença principal da regressão bayesiana para, por exemplo, o maximum likelihood de antes? Tá? No caso do maximum likelihood, a gente tinha uma gaussiana centralizada em cada um dos pontos, né? Então, vamos supor que a gente tenha 3 pontos aqui. Então, os 3 pontos, a gente vai ter uma gaussiana centralizada aqui em cada um deles, né? Com a mesma variância para todos esses pontos aqui. Inclusive, uma vez que eu tenho a reta estimada pelo maximum likelihood, eu posso estimar qualquer outro ponto, inclusive numa região onde eu não tenha dados, né? Não tenho nenhum dado aqui, né? Eu posso estimar ele pelo maximum likelihood e dar a variância desse cara aqui dada por essa variância, que é inclusive a mesma de todos esses aqui. No caso da regressão bayesiana, eu tenho mas uma característica muito parecida aqui, né? Onde eu tenho dados, eu vou ter uma gaussiana centralizada nos dados aqui, né? Uma determinada variância que é pequena. E aí, nas regiões onde eu não tenho dado, eu também posso estimar, mas onde eu não tenho dado, a minha variância vai ser muito maior, porque a minha incerteza onde eu não tenho dados é maior do que na região onde eu tenho dados. Veja que isso aqui está escrito como eu tenho um θn para cada um dos n pontos que eu estou estimando, né? O conjunto de dados n aqui, né? Tanto em termos de média quanto em termos de variância, a variância vai ser tão maior quanto maior for a escassez de dados que eu tiver naquela região. Então, se eu tiver numa região aqui onde eu não tenho dados, eu tenho uma grande variância. Ao passo que no maximum likelihood, né? Olhando só para o likelihood, eu tenho uma variância que é a mesma para a região onde eu tenho dados. Então, a regressão bayesiana, ou completamente bayesiana, que é fazer todo esse procedimento analítico aqui, né, algébrico, ou seja, o fato de eu colocar uma distribuição sobre os parâmetros θ, me faz com que, aonde eu não tenha dados, a minha incerteza é maior. Então, essa é uma característica bem importante da regressão bayesiana que a gente vai voltar a discutir sobre ela mais adiante. Então, assim, não estou deduzindo, tá? Como que a gente chega aqui nessas expressões, tá? Como eu falei, tá aqui, tá? Tem a ver com o tema chamado conjugate priors lá, né? É bem chatinho para chegar nessa dedução. Também nem quero que você faça como exercício isso, porque é bem demorado, tá? Então, se você quiser, você pode simplesmente assistir a aula onde essa dedução é feita aqui, que eu acho que já fica mais claro esse ponto, se você tiver interesse em entender melhor essa parte algébrica, tá? Mas, enfim, o ponto importante é esse, né? A principal diferença entre esses dois caras é a estimação, a incerteza onde eu não tenho tantos dados, né? A incerteza é maior no caso bayesiano do que no caso usando somente o maximum likelihood. Bom, temos referências, então, para essa parte aqui. O capítulo 3 do livro do Bishop, acho que ali tem tudo que eu falei, tá? E essas aulas que eu citei ali de regressão bayesiana, um pouco de logistic regression também do professor Nando de Freitas, acho que complementa bem o que é necessário para compreender esses conteúdos aí. Tá? Beleza, isso aqui fecha esse vídeo de regressão linear.